Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje temos um tema bem interessante sobre a mesa, algo que surgiu nos materiais que a gente recebeu, a chamada teologia coaching. Uhum. A ideia central, assim, que apresentam é usar a fé como uma espécie de ferramenta, né, para o autodesenvolvimento. As fontes são variadas, mas todas meio que discutem essa tendência, sabe, em certos círculos cristãos hoje em dia. Sim, sim. Nossa missão aqui é tentar ir um pouco mais fundo nisso. O que é exatamente essa teologia coaching? Como é que ela se diferencia, por exemplo, da teologia da prosperidade, que muita gente já ouviu falar? Claro. E principalmente, né, quais são as implicações, os pontos de atenção que esses textos levantam? Tem um aspecto que me chamou atenção, que é a ênfase na sutileza disso tudo. Acho que aí a análise fica mais instigante. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Exatamente. O convite que o material faz é para a gente examinar como a fé pode ser, tipo assim, reinterpretada nessa ótica, né? Pelos textos que a gente analisou, o ponto central da discussão parece ser um possível deslocamento, sabe? Deslocamento, como assim? Sair de um foco em Deus, no divino, que a gente chama de teocentrismo, para um foco maior no indivíduo, né? Nas suas metas, no seu bem-estar pessoal, no antropocentrismo. Assim, na cara, sabe? E é aí que tá a complexidade. Certo. Então, vamos começar por aí. Como é que esses materiais definem essa teologia coaching? Pelo que eu entendi, ela foca muito no ser da pessoa, né? Uhum. Tipo, buscar sucesso pessoal, mas também equilíbrio emocional, bem-estar geral, aumentar a produtividade, sabe? Aquela sensação de realização. É uma busca mais interna, né? Isso. E o contraste com a teologia da prosperidade é um bom ponto de partida que as fontes trazem mesmo. Enquanto a da prosperidade, pelo menos como descrevem nos textos, né, tende a focar mais no ter. Sim, no dinheiro, saúde. Exato, bens materiais, saúde perfeita, status social visível. A teologia coaching mira mais nesses estados internos, nesse aprimoramento pessoal. A promessa, assim, implícita parece ser que se você aplicar a fé de um jeito específico, quase como uma metodologia... Uma técnica. Tipo isso. A pessoa alcançaria essa satisfação, esse sucesso mais subjetivo, né? Essa tal melhor versão de si mesma que se fala tanto hoje. E essa que é a tal da sutileza que a gente falou. Porque não se fala abertamente em, sei lá, ficar rico, ter o carro do ano. Pois é. Mas sim em felicidade, equilíbrio, propósito. Coisas que, vamos combinar, todo mundo quer, né? Precisamente, essa abordagem, segundo a análise que está ali nos textos, pode parecer menos materialista. E por isso mesmo, talvez mais aceitável, ou até mais difícil de identificar como um possível desvio, né, da perspectiva teológica tradicional que eles defendem ali. Certo. A preocupação que levantam é que isso pode acabar transformando a fé em algo, assim, primariamente funcional. Funcional como? Ou seja, a fé vira um meio para atingir fins pessoais, bem-estar, sucesso, etc., em oposição a uma visão da fé como algo mais relacional, sabe? Um fim em si mesma, focada na conexão, na comunhão com Deus, e isso independentemente dos resultados que você vê na sua vida pessoal. É uma mudança de propósito, né? Pelo menos segundo essa visão crítica do material. Entendi. Então, a preocupação central que os textos apontam é essa possível mudança de eixo, né? De Deus para o eu. Como é que isso apareceria no dia a dia, assim, na prática? O material dá exemplos concretos? Sim, eles trazem. Mencionam, por exemplo, o tipo de linguagem que pode aparecer em pregações, livros, conteúdo na internet. Tipo o quê? Frases como, sei lá, alinhe sua fé com suas metas e destrave seu potencial divino. Ou então, acredite em si mesmo, declare a sua vitória e veja a sua vida se transformar. Percebe como o foco está na ação, na capacidade da pessoa, e a fé entra quase como um catalisador para o potencial pessoal? Sim, fica claro. O protagonismo é da pessoa nessas frases. E tem outros sinais que eles apontam? Outro ponto que eles levantam é uma tendência a medir o próprio valor espiritual ou sucesso espiritual pelo nível de felicidade, de satisfação ou pelas conquistas que a pessoa tem. Tipo, se minha vida tá boa, tô feliz, então minha fé tá forte. Exatamente.
Seria interpretado como um sinal de fé forte ou de estar no caminho certo. E isso leva a um ponto bem interessante que os textos destacam, como práticas espirituais que tradicionalmente são voltadas para a comunhão com Deus, tipo oração, jejum, ler a Bíblia, podem ser sutilmente redefinidas. Elas passariam a ser vistas mais como ferramentas ou técnicas para crescer pessoalmente, para alcançar equilíbrio, clareza mental, e menos como atos de entrega, sabe? De adoração, de busca pela vontade de Deus em si. Quer dizer, a oração vira tipo uma mentalização positiva e o estudo bíblico uma fonte de dicas para ter sucesso. É isso. Exatamente. Essa é a preocupação que está expressa ali nos materiais. E por que essa mudança é vista como um problema por essas fontes? Porque ela tiraria a ênfase da soberania, da graça, da iniciativa de Deus. Certo. E colocaria na capacidade, no esforço, na estratégia humana. Os textos até citam, por exemplo, a passagem de Romanos 9:16, que eles usam para argumentar que as bênçãos, os planos de Deus, não dependem fundamentalmente do nosso querer ou do nosso esforço, mas da misericórdia dele. Entendi. A teologia coaching, nessa visão crítica, transformaria a fé numa espécie de técnica de autogestão, de autoaperfeiçoamento. Faz sentido. E tinha uma frase de impacto citada no material que resume bem isso, né? Algo sobre colocar Deus no banco de reservas. Isso, essa mesma. Quando transformamos a fé em técnica de autodesenvolvimento, colocamos Deus no banco de reservas da nossa vida. A ideia por trás dessa frase, como está apresentada ali, é que o controle percebido da vida, dos resultados, ele sai das mãos de Deus e passa para as mãos da pessoa. A fé vira uma ferramenta que a pessoa usa para construir a vida que ela quer. Ao invés de ser uma relação de dependência, de confiança na direção de Deus, né? O perigo que eles apontam é uma fé que funciona mais como estratégia para gerenciar a vida e alcançar as metas pessoais. Do que como entrega, né? Exato, do que como uma entrega confiante ao propósito maior de Deus, mesmo quando esse propósito não bate com os nossos planos. Diante desse quadro todo, como é que as fontes que a gente analisou propõem um contraponto? Eles usam outras bases teológicas, bíblicas? Sim, o material contrapõe essa mentalidade que a gente descreveu com várias passagens bíblicas, tentando apresentar uma perspectiva diferente. Uma que citam bastante é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, essa é clássica. Pois é. A interpretação que dão é que a prioridade tem que ser o relacionamento com Deus, os valores dele, e não as conquistas pessoais, que seriam, tipo, secundárias ou uma consequência dessa busca principal. E aquela passagem de Romanos que você falou antes também entra aí. Romanos 9,16 volta a ser importante aqui, para reforçar, na leitura que eles fazem, que as coisas essenciais da vida espiritual dependem da misericórdia de Deus, não do nosso esforço. Outra referência importante que mencionam é 1 Coríntios 2,5. Qual é essa? É onde o apóstolo Paulo fala que a pregação dele não se baseava em sabedoria humana para convencer, mas na demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entendi. Então, o argumento que eles constroem com essas passagens é um chamado para entender a fé de um jeito centrado na confiança, na dependência de Deus, na soberania dele, e não primariamente na nossa capacidade ou na nossa estratégia para conseguir resultados. É um contraste bem claro com a ideia de usar a fé como uma alavanca para objetivos que a própria pessoa definiu. Mas, assim, na prática, como é que alguém poderia identificar se essa mentalidade de coaching espiritual, como eles descrevem, acabou entrando na própria forma de viver a fé? Os textos dão alguma pista? Dão sim. Eles sugerem um exercício, tipo de autoanálise bem honesta. Propõe que a pessoa se pergunte sobre as motivações dela quando pratica as disciplinas espirituais. Como assim? Por exemplo, a oração, o jejum, o estudo da Bíblia. Eles são vistos e usados mais como estratégias para conseguir alguma coisa específica, paz interior, clareza para tomar uma decisão, resolver um problema, ter sensação de controle.
Ou são mais como atos de entrega, de busca por conhecer a Deus, de se alinhar com a vontade dele, mesmo que isso não traga o resultado que a gente espera na hora? Entendi. É a intenção por trás da ação, né? Exatamente. Outro indicador que eles mencionam é o uso daquelas declarações positivas, sabe? Ou decretos de fé, que às vezes parecem mais com técnicas de autoconvencimento ou de manifestar desejos pessoais, Uhum. do que expressões de confiança na providência de Deus. Isso levanta uma questão crucial, que também está nos materiais, sobre os critérios que a gente usa para avaliar nossa própria vida espiritual. Que critérios seriam esses? A medida é o quão bem-sucedido, feliz ou equilibrado a gente se sente, são os resultados pessoais, ou a medida é a nossa fidelidade, nossa obediência, nossa confiança em Deus, mesmo no meio das dificuldades ou quando as coisas não saem como a gente planejou. Faz sentido. A questão que eles levantam não é se buscar bem-estar, equilíbrio ou sucesso é errado em si, mas se a fé acaba ficando subordinada a essa busca, se ela vira só um instrumento para esses fins, entende? Fica claro. Então, diante dessa análise crítica toda que está nos textos, qual seria a direção apontada como alternativa ou correção? O que eles propõem no lugar dessa teologia coaching? Olha, a proposta que aparece bastante nos materiais é a de restaurar o eixo teocêntrico. Na prática, isso significaria cultivar uma fé que, em primeiro lugar, busca a glória de Deus e a confiança na direção soberana dele, independentemente das nossas metas pessoais ou de conseguir resultados específicos de bem-estar ou sucesso. Certo. Os textos fazem questão de diferenciar o que eles acham que é encorajamento bíblico legítimo, que motiva a confiar em Deus, a perseverar nas provações, a obedecer aos princípios dele, daquilo que chamam de coaching espiritual. Esse último seria marcado pelo uso da linguagem e das práticas de fé como um jeito de tentar manipular resultados ou garantir conquistas pessoais. Então tem uma linha meio tênue aí entre ser encorajado pela fé e tentar usar a fé como uma ferramenta de controle, é isso? Exatamente essa é a distinção que as fontes tentam fazer. O encorajamento bíblico, na visão que eles apresentam, fortalece a pessoa para enfrentar a vida com Deus, confiando nele em qualquer situação. Já o coaching espiritual, por outro lado, seria uma tentativa de usar princípios espirituais para fazer a vida funcionar do nosso jeito, segundo os nossos desejos. Entendi. A diferença estaria na fonte da motivação e no objetivo final. É agradar a Deus e se submeter à vontade dele, ou é alcançar a autorrealização e o controle sobre os resultados. E como seria então essa fé teocêntrica na prática, segundo esses materiais? Os textos descrevem o que eles chamam de verdadeira fé como algo que se demonstra não só quando está tudo bem, né, mas principalmente na obediência, na confiança, na entrega ao plano de Deus, mesmo quando os resultados que a gente busca ou espera não acontecem. Ah, então é uma fé que continua mesmo quando as coisas não vão bem? Isso. É uma fé que persiste na confiança em Deus durante a tempestade e não só uma fé que busca usar Deus para acalmar a tempestade ou evitar que ela venha. Ligando isso com o quadro geral que a gente está discutindo, a fé seria vista primariamente como dependência do propósito de Deus, que eles consideram maior e muitas vezes diferente do nosso, e não como um motor para impulsionar a realização de ambições puramente humanas. Isso me lembra uma frase-chave que você tinha mencionado, que estava no material, sobre como medir a fé. Não era algo assim? Sim, tem uma frase que resume bem essa ideia que eles apresentam. A verdadeira fé não se mede por conquistas humanas, mas pela confiança e obediência ao propósito divino. Isso muda completamente a ideia de sucesso ou bem-estar, né? Muda mesmo. Eles não seriam o objetivo principal da fé, mas talvez consequências ou frutos de uma vida entregue a Deus. E, o que é crucial, a ausência desses resultados desejáveis não seria por si só um sinal de falta de fé ou de estar fora da vontade de Deus. A medida principal do valor espiritual, segundo essa perspectiva, está na relação de confiança e submissão a Deus. Ok, então tentando amarrar tudo isso que a gente discutiu com base nos materiais. O que tudo isso significa, no fim das contas?
Se a gente fosse resumir a análise apresentada, diria que a teologia coaching, embora possa usar uma linguagem positiva e focar em coisas boas como bem-estar, realização, ela é descrita nessas fontes como uma mudança sutil, mas importante. Uhum. Uma mudança que pode levar a pessoa a usar a fé como instrumento, sabe? Para alcançar objetivos centrados nela mesma, ao invés de cultivar uma vida centrada na soberania, no relacionamento e no propósito de Deus. Reconhecer essa dinâmica, essa possível inversão de prioridades do divino para o humano, para ser a preocupação central dos textos que a gente recebeu. Exatamente. A análise aponta para essa tensão, né? Entre uma fé que serve aos propósitos da pessoa e uma fé onde a pessoa busca servir aos propósitos de Deus. E para além da análise, o material parece deixar um convite à reflexão, quase um desafio implícito. Que seria? A gente poderia formular assim: até que ponto as nossas práticas espirituais do dia a dia, o jeito como a gente ora, lê textos sagrados, jejua, ou até como encara os desafios e sucessos da vida, até que ponto elas refletem uma busca por controle pessoal, por resultados que a gente mesmo definiu, por autoaperfeiçoamento como fim último. Ou, pelo contrário, elas expressam uma entrega genuína à vontade e ao tempo de Deus, uma confiança nele, mesmo quando a gente não entende ou quando os resultados que a gente espera não aparecem. É uma pergunta que convida mesmo a um exame de consciência, né? Não como um julgamento, mas como um jeito de avaliar as motivações mais profundas por trás da nossa espiritualidade, olhando para esses conceitos que a gente explorou hoje. Sem dúvida. E tem uma frase final num dos textos que parece resumir bem essa reflexão, que é: a fé não é técnica nem estratégia, é confiança em Deus que governa a vida, mesmo quando não vemos os resultados. Forte essa frase. Isso deixa a gente pensando sobre o verdadeiro motor por trás das nossas práticas de fé. É o desejo de controlar a vida ou é a disposição de confiar em quem a governa? Uma questão para a gente continuar pensando, né? Com certeza. Agradecemos por acompanhar esta análise aprofundada dos materiais sobre a teologia coaching. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora e, quem sabe, estimulante.